Vamos então começar o módulo 2, tema 1, organização da reunião mediúnica no plano espiritual. As sessões de intercâmbio mediúnico constituem uma atividade de grande responsabilidade na casa espírita e, sendo levadas a sério, representam fonte de grandes benefícios. O importante é o comprometimento, o trabalho sério. Allan Kardec orienta que os bons resultados, isso aqui é do livro dos médicos, dependem inteiramente das disposições morais dos assistentes, ou seja, o grupo mediúnico que está ali, os encarnados, o resultado do trabalho depende do desenvolvimento moral, do comprometimento, né, do trabalho interno que cada um do grupo faz para se melhorar. E aí o grupo é homogêneo, né? Tem que ser homogêneo para ter um bom resultado. E essa homogeneidade e esforço que cada um faz para se modificar e se melhorar é que vai fazer com que tenha o merecimento de receber o auxílio de espíritos elevados e que tenha um resultado bom resultado, um trabalho sério. Tais disposições facilitam o trabalho dos espíritos esclarecidos que coordenam a reunião mediúnica no plano espiritual. Assinala o espírito Manuel Filomeno de Miranda a respeito. Aqui é na revista O Reformador, é o Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Franco. Resultado de 2 aglomerados de servidores lúcidos. Por que 2 aglomerados de servidores lúcidos? Os encarnados que fazem parte ali do grupo da reunião e o grupo dos desencarnados, o plano espiritual maior, superior, que está ali, se o grupo tiver merecimento, está ali para trabalhar junto, para realizar o melhor trabalho possível. Então, resultado de 2 aglomerados de servidores lúcidos, desencarnados e reencarnados, que têm como responsabilidade primordial manter a harmonia de propósitos e de princípios, a fim de que os labores, os trabalhos que programam sejam executados em perfeito equilíbrio. Para ser alcançada essa sincronia, ambos executados em perfeito, para que seja alcançada essa sincronia, ambos os segmentos comprometem-se a atender os compromissos específicos que devem ser executados. Ambos, reencarnados e o plano espiritual trabalhador ali, tem que ter uma sintonia, tem que ter similaridade de esforço, de desenvolvimento, de vontade de trabalhar e de aprender, para que possa atender os compromissos, específicos que devem ser executados na reunião mediúnica. Peço perdão aqui pela minha voz, eu estou muito resfriada, mas não tem outro jeito, para que vocês possam receber esse estudo na sexta-feira. Eu não tenho outro jeito, tenho que gravar com a voz que eu estou aqui. Aos espíritos orientadores compete a organização do programa, desenhando as responsabilidades para os cooperadores reencarnados, ao tempo em que se encarregam de produzir a defesa do recinto, a seleção daqueles que deverão comunicar, providenciando mecanismos de socorro para antes e depois do atendimento. Então, o plano espiritual vai cuidar da defesa do recinto, vai cuidar da preparação da sala, vai cuidar também os irmãos que irão ser atendidos, Então, é sempre uma falange, como nós já falamos aqui, como se fosse uma fatia de pizza. É uma falange com vários espíritos na mesma sintonia, com o mesmo problema, e um é escolhido para falar em nome de todos. Então, todo esse trabalho é prévio. O plano espiritual faz tudo isso durante a semana, antes da reunião, 48 horas antes da reunião, no mínimo 24 horas antes, eles estão colocando esses irmãos em contato com o grupo, e cada um daqueles que vão falar em sintonia, vão se aproximando do médium
ostensivo que vai dar passividade para eles, para criar uma sintonia fina, para que o trabalho aconteça da melhor forma possível. Como nós já vimos nos nossos estudos passados, não dá para realizar uma reunião ou fazer uma sintonia em 1 hora de trabalho. Tem que ser feito antes. Confiando na equipe humana, por isso o comprometimento é tão importante, porque o plano espiritual tem um trabalho imenso, né? Então o grupo de encarnados, né, tem que ter também a sua parcela de trabalho, de comprometimento. Então, confiando na equipe humana, que assumiu a responsabilidade pela participação no trabalho de graves consequências, movimentam-se desde as vésperas, né, eles começam no mínimo 24 horas antes, estabelecendo os primeiros contatos psíquicos daqueles que se comunicarão com os médiuns, né, fazendo ali a sintonia, que lhes servirão de instrumento, desenvolvendo afinidades vibratórias compatíveis com o grau de necessidade de que se encontra possuídos, né, ali fazendo com que essa sintonia seja cada vez, digamos assim, mais fina, para que esses irmãos possam verdadeiramente ser auxiliados durante a 1 hora de reunião. E aqui nós vamos ver um trecho do André Luiz no livro Os Mensageiros. Quando encontramos companheiros encarnados entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Ele ali desencarnado, falando no nome dos desencarnados, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Então, livre de preocupação, as pessoas deixam a preocupação fora, o trabalho vai se dedicar ali àquele trabalho, de experiências malsãs, procurar trabalhar durante o dia para manter o pensamento, cuidar da alimentação, de se manter dentro de uma linha em que se tenha condições mentais, físicas, energias para poder realizar um bom trabalho, livre de inquietações injustificáveis, as pessoas que têm medo ou que ficam preocupadas se vai ter um bom atendimento, se vai ter proteção. Então são inquietações injustificáveis. Se nós fazemos a nossa parte, a gente pode ficar tranquilo que o plano espiritual vai fazer a parte deles. A questão sempre nós vamos receber conforme o nosso merecimento. Então temos que fazer a nossa parte. Dimensões espirituais da reunião mediúnica. Os preparativos para a realização da reunião mediúnica pela equipe espiritual são complexos e variados, envolvendo 4 níveis básicos de proteção, assim resumidos. Saneamento do ambiente físico, onde ocorre o intercâmbio mediúnico. Nós já vimos a questão da limpeza, da ionização, mas vamos ver mais para frente, mais detalhado. Instalação de barreiras espirituais e magnéticas de proteção. As correntes de proteção que são montadas para proteger ali a reunião, para proteger a sala e fora da casa espírita para proteger a casa. Atendimento aos espíritos necessitados de auxílio presentes à reunião, independentemente do fato de serem escalados ou não para manifestações mediúnicas. Todos os que estão ali, porque o atendimento, a reunião mediúnica, principalmente de desobsessão, é ligada ao atendimento fraterno, ao atendimento espiritual. Então pode ter irmãos ali que não estavam dentro da programação, mas todos serão auxiliados, todos serão atendidos. E assistência à equipe de trabalhadores encarnados. O plano espiritual vai dar uma assistência o tempo todo, porque principalmente o médium ostensivo é muito sensível, né? Ele tem uma sensibilidade maior do que nós que não somos médiums ostensivos. Então o plano espiritual está ali atendendo, protegendo, assistindo tanto os médiums não ostensivos quanto os médiums ostensivos, porque somos todos médiums. Saneamento do ambiente físico.
O saneamento ambiental é realizado em 2 etapas sucessivas. A limpeza ativa, espécie de faxina, que retira os resíduos poluentes do local da reunião mediúnica. Isto aqui está no livro Domínios da Mediunidade. Seguida da ionização da atmosfera do local da reunião mediúnica. É realizado, e aqui é do livro Missionários da Luz, do André Luiz. É realizada por esclarecidos cooperadores do serviço que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Por meio da ionização, retiram-se da atmosfera os fluidos e formas pensamentos negativos, eliminando ou neutralizando a ação de agentes poluidores, quais sejam, que ele coloca entre aspas, larvas, que nós chamamos de miasmas também, larvas e micróbios que interferem diretamente na qualidade do atendimento aos espíritos enfermos. Obviamente, conforme a finalidade da reunião mediúnica, há maior ou menor potencial ionizante. Uma reunião mediúnica de estudo não precisa tanta ionização. Uma reunião mediúnica de efeitos físicos, de materialização, a ionização ela tem que ser num grau absurdo. São pouquíssimos hoje em dia os médiums de efeitos físicos e vai diminuir cada vez mais. Exige muito do médium um trabalho de materialização, exige uma energia muito grande, além de ser perigoso. Então, cada vez está diminuindo e vai diminuir cada vez mais esse tipo de mediunidade. Então eles colocam aqui. Esta é bem mais intensa, a ionização é bem mais intensa nas manifestações de efeitos físicos, nós estávamos falando. Materializações, transportes, intensas doações fluídicas, etc. E no atendimento a suicidas e entidades obsessoras. Então, exige a reunião mediúnica de desobsessão exige uma ionização menor do que aquela que é feita no caso de materialização, mas exige uma ionização maior do que, por exemplo, numa reunião mediúnica de estudos. Proteção espiritual e magnética. Concluídas as tarefas de saneamento ambiental, os obreiros da vida maior preparam o local para recepção, acolhimento e atendimento aos espíritos necessitados, assim como a seleção dos que vão se manifestar mediunicamente, representantes do grupo que apresenta dificuldades iguais ou semelhantes. Aquilo que nós estávamos falando da fatia de pizza. Todos ali estão com dificuldades semelhantes e um do grupo vai falar em nome do grupo. E todo o grupo será auxiliado. Aquilo que esse que está falando, aquele que representa o grupo recebe de remédio, de fluidos, de energização, todos que estão na falange recebem também. Nesse sentido, os trabalhadores do plano espiritual fazem, abre aspas, divisões magnéticas, fecha aspas, na sala de reunião, utilizando longas faixas fluídicas destinadas à obra de preservação e vigilância, a fim de limitar-lhes a zona de influenciação. É o que nós estávamos falando das correntes, Vai ter as correntes de proteção para a mesa, vai ter as correntes de proteção ali dentro da sala de trabalho e a corrente de proteção em volta da casa. Explica Aniceto. Aniceto é o mentor no livro Os Mensageiros, esclarecido orientador espiritual citado em Os Mensageiros. Aniceto informa igualmente a respeito da importância da proteção espiritual. Palavras do Aniceto. Já os sacerdotes do Antigo Egito não ignoravam que para atingir determinados efeitos é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-as de valores positivos da nossa vontade. Para disseminar luzes evangélicas aos desencarnados, são precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria em aumento de perturbações. Então, precisa impregnar o ambiente de energia, de luzes. Essa energia vem
energia eletromagnética dos encarnados e vem as energias dos desencarnados trabalhadores ali, que vão gerar a proteção, vão gerar a iluminação, né, a energia necessária para que todos possam ser auxiliados. Encarnados que estão ali trabalhando, mas principalmente os desencarnados que são trazidos para receberem ajuda. No livro Nos Domínios da Mediunidade, aqui o mentor no livro dos Domínios da Mediunidade é o Aulus. Então, no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz fornece outras informações relacionadas à proteção magnética espiritual em local de auxílio espiritual. Aqui nós vemos o André Luiz descrevendo o que ele está vendo. Grande mesa ao centro de vasta sala encontrava-se rodeado de largo cordão luminoso de isolamento. É a corrente, né, que a gente fala de isolamento. Em derredor reservava-se ampla área onde se acomodavam quantos careciam de assistência, encarnados ou não, área que se mostrava igualmente protegida por faixas de defesa magnética sob o cuidado cauteloso de guardas pertencentes à nossa esfera de ação. Guardas pertencentes ao plano espiritual. É o André Luiz que está falando, a esfera de ação deles são os desencarnados, que estavam ali protegendo num círculo menor protegendo a mesa, outra num outro círculo que está protegendo, porque só passa naquele primeiro círculo para poder ser atendido aqueles que o plano espiritual permite, e depois um círculo maior protegendo a casa toda. Os vigilantes espirituais espalham-se então nos locais e arredores do atendimento a espíritos necessitados, né? Por lado de fora da casa, né, do centro espírita, os trabalhadores desencarnados estão ali protegendo, junto com as correntes de proteção que são montadas. Então, os vigilantes espirituais espalham-se então nos locais e arredores do atendimento a espíritos necessitados, seja em uma reunião mediúnica ou em outras reuniões, palestras públicas, grupos de passe, de radiação mental, etc. Então, sempre que houver um trabalho dentro da casa espírita, as correntes de proteção e os trabalhadores, os grupos de trabalhadores de proteção estarão lá presentes para poder que o trabalho se realize da melhor forma possível. Atentos ao desenvolvimento das atividades. Informa André Luiz, né, abre aspas aqui no livro Os Mensageiros, nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores, em tudo a ordem, o serviço e a simplicidade, fecha aspas. As barreiras magnéticas e os equipamentos de proteção são instalados, todos os grupos espirituais trabalham em todos os trabalhos com equipamentos, principalmente nas palestras, né? São instalados equipamentos para ajudar as pessoas, para trabalhar em situações de obsessão, de doença. Por isso que é tão importante que na palestra, seja onde for dentro da casa espírita, se mantenham os celulares desligados. Por quê? Porque o trabalho nosso de encarnados é com energia eletromagnética, o trabalho dos espíritos desencarnados que estão trabalhando ali é com energia magnética também. Os aparelhos que são colocados na reunião mediúnica e nas palestras, principalmente nas palestras, os aparelhos que são colocados para tratamento, eles lidam com energia eletromagnética, e os celulares ficam o tempo todo se reportando à sua base, usando energia eletromagnética. Então há um conflito de energia. Por isso que é tão importante, entrou na casa espírita, desliga o celular, porque o celular trabalha com o mesmo tipo de energia eletromagnética que é trabalhado lá dentro. Então mantenha o celular desligado, para que você possa receber um bom atendimento. Se você está com o teu celular ligado ali, você vai atrapalhar o seu atendimento. Às vezes atrapalhar o equipamento que estão tentando colocar para lhe ajudar, às vezes não consegue trabalhar direito por causa do conflito de energia com o teu celular que está ligado ali. Então informa André Luiz, nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores, em tudo a ordem, o serviço e a simplicidade.
As barreiras magnéticas e os equipamentos de proteção são instalados a fim de evitar ações inoportunas de espíritos não sintonizados com os propósitos elevados. E aqui nós vemos um esquema. Quem está com a apostila, né, de mediunidade 2, está vendo aí esse esquema, né, das correntes de proteção. Esse esquema foi feito pelo Martins Peralva. A ação positiva e disciplinada do pensamento dos benfeitores espirituais, mantida sintonizada no bem e no amor ao próximo, fornece elementos poderosos à ação positiva e disciplinada do pensamento. Disciplina e disciplina. Disciplina do pensamento se mantém, quem está ali na sustentação, se mantém em oração. A disciplina, os 7 dias da semana, as 24 horas do dia, para se poder manter um bom trabalho. Então, a ação positiva e disciplinada do pensamento dos benfeitores espirituais, mantida, sintonizada com quem? Com os trabalhadores encarnados, no bem e no amor ao próximo, fornece elementos poderosos, garantidores da harmonia do trabalho, como ensina Aulus, respeitado orientador citado na obra Nos Domínios da Mediunidade. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, né, ruins, malsãos, não precisamos temê-los. Recuam os espíritos perturbados instintivamente ante a luz espiritual que os fustiga ou desintegra. Então, os espíritos instigantes, eles fogem da luz. Então, conforme com as nossas energias, mais as energias do plano espiritual, a gente mantém o lugar, mantém a reunião mediúnica, ou os que estão trabalhando ali mantêm, por exemplo, o salão de uma palestra iluminados pela energia que emitimos, eles nem entram. Eles, ao perceberem a luz, eles ficam do lado de fora. Vão se encontrar com as pessoas quando elas saírem da casa, porque eles não entram pela energia, pela luz que existe lá dentro. É por isso que cada médium possui ambiente próprio e cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. Por que o médium tem um ambiente próprio? Conforme a sua psicosfera, conforme a sua energia, conforme a sua disciplina, conforme o seu orar e vigiar e a sua transformação interior. O grupo, a casa espírita, ela vai ter a sua energia própria, conforme a energia do grupo de trabalhador. Então, se todos que estão ali, que vieram trabalhar para a palestra, estão dentro de um desenvolvimento, estão dentro de uma disciplina, estão dentro de um estudo, de uma vontade de mudar e uma vontade de ajudar, uma vontade de servir ao plano espiritual maior, vai manter uma egrégora, vai manter uma energia dali da casa que vai fazer toda a diferença para o trabalho. Porque é a somatória do todo que vai fazer a energia que vai existir ali, tanto no trabalho mediúnico como no salão do centro para a palestra. Então é por isso que cada médium possui ambiente próprio e cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. Os raios luminosos da mente orientada para o bem incidem sobre a construção do mal, a afeição de descargas elétricas. Então, a energia eletromagnética que nós emitimos, desejando bem, querendo ajudar, querendo trabalhar, junto com a energia do plano espiritual, ela vai criar uma energia de proteção, uma energia no trabalho, ali, por exemplo, na palestra, que um irmão mais, digamos assim, equivocado, mais difícil, ele recebe aquela energia como um choque elétrico, então ele não entra mesmo, ele vai ficar do lado de fora. A assistência aos espíritos necessitados de auxílio. Perdão. Os espíritos sofredores só são trazidos à reunião mediúnica após auxílio preliminar conduzidos por espíritos socorristas. Todos aqueles que são selecionados previamente
para virem na reunião, são socorridos, são atendidos. O plano espiritual está trabalhando com eles, às vezes a semana toda, para que eles sejam atendidos. Vão fazer a sintonia com aquele médium ostensivo que vai, digamos assim, ter a sintonia com mais facilidade para dar passividade para aquele espírito. Vão fazer a sintonia com o grupo de sustentação, para que esse grupo possa ter uma sustentação própria, para aquele irmão poder ser auxiliado. Por aí a gente vê a importância do comprometimento, porque eles trabalham a semana toda, tem grupos especializados para criar as telas, criar as informações que são tiradas das lembranças dos espíritos que vão ser atendidos. Tem irmãos que são especializados para criar grama, para criar um lugar onde os espíritos vão se sentir ali acolhidos, um lugar verdejante, uma cachoeira, um pomar com frutas. Para outros, uma biblioteca onde eles vão poder estudar, onde eles vão se sentir animados para se modificarem, pedirem ajuda. Então tem N espíritos trabalhando a semana toda. Aí um trabalhador, por uma dorzinha de barriga, às vezes sem motivo sério, não vai e atrapalha toda a semana de trabalho do grupo espiritual. Por isso que o comprometimento, a assiduidade é fundamental para o trabalho. Quem não pode manter a assiduidade, o comprometimento se afasta. Ele vai ajudar mais se afastando do grupo do que participando dele. Então eles colocam aqui, antes, durante e após o seu encaminhamento ao grupo mediúnico, recebem atenção e cuidados permanentes de espíritos benfeitores, dedicados trabalhadores do amor fraterno, que agem em comum acordo com a equipe mediúnica, situado no plano físico, agem de comum acordo com os trabalhadores encarnados. Entre os trabalhadores do plano extrafísico, os desencarnados, o espírito Efigênio Vitor destaca a ação dos chamados arquitetos espirituais, os espíritos que vêm para trabalhar, que são os que montam os desenhos, que montam os filmes, que montam as situações. O Efigênio Vitor é um espírito que trabalhava ali junto ao Chico Xavier em Pedro Leopoldo, e nós vamos ver que a colocação que ele faz aqui é do livro Instruções Psicofônicas. As instruções psicofônicas são as gravações que o Arnaldo Rocha fazia lá no Centro Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo, e depois essas gravações foram reunidas e foram montados um livro. Mas essas gravações são do Chico, como o médium ostensivo, recebendo os espíritos e a orientação do doutrinador, o dialogador era o Arnaldo Rocha, e o Efigênio Vitor é o espírito coordenador ali dos trabalhos junto ali no Centro Meimei. Então, o espírito Efigênio Vitor destaca a ação dos chamados arquitetos espirituais. Em cada reunião espírita, orientada com segurança, temos-los prestativos, nesses arquitetos espirituais, temos-los prestativos e operantes, eficientes e unidos, manipulando a matéria mental necessária à formação dos quadros educativos. Nós vamos ver no Domínios da Mediunidade, que é montado uma tela 1 por 1 de 1 metro quadrado, e esses arquitetos espirituais, tirando as lembranças, tirando ali as necessidades do que o espírito precisa, vai montar nessa tela as lembranças, vai montar as situações, vai montar as visões que vão ajudar aquele espírito a serem socorridos. São espíritos do plano astral, do plano espiritual, especializados nisso, por isso que ele chama de arquitetos espirituais. Vamos continuar aqui, continua todos os trechos que nós vamos ver aqui do Instruções Psicofônicas. Esclarece ainda esse orientador espiritual, o Vitor, que há na reunião mediúnica atmosfera ambiente
um centro mental definido para o qual convergem todos os pensamentos, não somente nossos, né? Nossos aqui, os espíritos, né, os trabalhadores desencarnados do grupo, mas também daqueles que nos comungam as tarefas gerais, que são os encarnados que estão ali. É o que a gente chama de egrégora, né? Então, se converge ali para o centro da sala, essas energias, o pensamento, a energia, a doação energética dos encarnados, a doação energética dos desencarnados, formam ali um núcleo, né, que a gente chama de egrégora, um núcleo energético, onde esses trabalhadores espirituais, esses arquitetos espirituais, esses desenhistas vão buscar energia para poderem realizar esse trabalho, montar esse filme, montar essa tela, trazer a maca, montar um hospital, né? Tudo que o espírito vai visualizar ali é montado, é plasmado. Então, nesse centro de energia, cria-se esse plasma, essa energia que é matéria sutil, mas é matéria, da onde eles vão tirar tudo aquilo que eles precisam montar. Esse mesmo plasma é o que tem na nossa psicosfera. É uma matéria sutil, mas é matéria, onde está materializado sutilmente através desse plasma nossos pensamentos e nossos sentimentos. Nós emanamos essa energia dos nossos pensamentos, esse plasma para esse centro, aonde os espíritos vão buscá-lo para realizar o trabalho. Então continua aqui o Efigênio Vitor. Efigênio Vitor conclui suas informações com outras de inestimável valor, também nas instruções psicofônicas. Esse centro onde vai estar essa energia, nesse plasma, esse centro abrange vasto reservatório de plasma sutilíssimo, que se servem aos trabalhadores a que nos referimos na extração dos recursos imprescindíveis à criação de formas, pensamento, constituindo entidades e paisagens, telas e coisas semi-inteligentes com vistas à transformação dos companheiros dementados que intentamos socorrer. Então é com essa energia que eles vão criar as imagens, criar as situações, até plasmar a imagem, por exemplo, vai tirar da mente dele, ele vai ver ele quando criança, vai ver a mãe, vai ver a avó, vai ver o avô, aquela pessoa com quem ele tem mais afinidade, eles vão buscar isso nas reminiscências do espírito e vão, com esse plasma, com essa energia, poder manipular para poder ajudar o espírito dementado, o espírito que está ali sendo socorrido. Para que se recuperem, é indispensável que recebam o concurso de imagens vivas sobre as impressões vagas e descontínuas a que se recolhem. Porque às vezes eles estão, né, um pensamento em loop, então completamente atordoados, então eles precisam dessas imagens vivas, eles precisam sentir, por exemplo, esse pomar, esse verde do jardim, essa cachoeira, eles precisam ver, ouvir a mãe, a avó, né, às vezes sentir o cheiro, né, às vezes aconteceu num trabalho do bolinho de chuva da avó, que fez com que ele voltasse às lembranças de infância e pedisse para poder ser levado junto à avó. Então, isso não vem do nada, isso vem das energias doadas pelos encarnados junto com as energias dos trabalhadores desencarnados e com vários especialistas de todos os matizes, para que isso possa ser realizado. E para esse gênero de colaboração especializada, são trazidos os arquitetos da vida espiritual, que operam com precedência em nosso programa de obrigações, consultando as reminiscências, né, as lembranças dos comunicantes que devam ser amparados, observando-lhes o pretérito, né, o passado, e anotando-lhes os labirintos psicológicos, a fim de que, em nosso santuário, sejam criados temporariamente, embora temporariamente, os painéis movimentados e vivos, capazes de conduzi-los à metamorfose mental, à modificação mental do pensamento, imprescindível à vitória do bem. É assim que aqui dentro, em nossos horários de ação, né,
dentro do horário de trabalho, eles começam bem antes, para que naquela 1 hora com os encarnados possa estar tudo pronto, mas eles começam muito antes a preparar, fazer todo esse preparo, né? Por isso que ele diz, é assim que aqui dentro, em nossos horários de ação, formam-se jardins, templos, fontes, hospitais, escolas, oficinas, lares e quadros outros em que os nossos companheiros desencarnados se sintam como que tornando a realidade pregressa, né? Tornando a realidade do passado, na casa da mãe, na casa da avó, na sua casa de infância. Então, eles se sintam naquele ambiente, né? Através da qual se põe mais facilmente ao encontro de nossas palavras, sensibilizando-se nas fibras mais íntimas e favorecendo-nos assim a interferência que deve ser eficaz e proveitosa. Delitos, dificuldades, problemas e tragédias que ficaram à distância requisitam dos nossos companheiros da ilustração espiritual muito trabalho para que sejam devidamente revisionados, objetivando-se o amparo a todos aqueles que nos visitam em obediência aos planos traçados do mais alto. É assim que as forças neuropsíquicas de nosso agrupamento, né, do plano espiritual, são manipuladas por nossos desenhistas na organização de fenômenos que possam revitalizar a visão, a memória, a audição e o tato dos espíritos sofredores ainda em trevas mentais. Os espíritos que sofrem representam vasto contingente de almas sofredoras, portadoras de desarmonias variáveis em número e grau. Entre eles, há os que revelam dispor de conhecimento intelectual significativo, mas, por se acharem presos a teorias e ideias materialistas, preconceituosas ou equivocadas, sofrem muito. Nós já falamos sobre, em outros estudos nossos aqui, desses, né, juízes, bispos, padres, pastores, rabinos, tem muito conhecimento, que tem uma bagagem muito grande, mas estão presos, arraigados a preconceitos, a dogmas, a ideias pré-concebidas. Isso dificulta o trabalho, dificulta o aprendizado deles, mas o conhecimento eles têm. Há também os que ocuparam posição de destaque na sociedade ou na família e que, defrontados pela nova realidade, né, que é o desencarne, revelam-se perturbados, principalmente aqueles que eram arrimo de família, que sustentavam a casa e desencarnam e ficam extremamente preocupados com a família, como é que vão estar, como é que vão se sustentar, como é que estão os filhos, ou, né, situações que a pessoa não tem tranquilidade porque não se preparou para o desencarne, né? Não se preparou para a coisa mais certa que existe no nosso plano aqui da Terra, que é o desencarne. Entre tantos necessitados de auxílio, André Luiz cita como ilustração a situação de alguns recém-desencarnados que foram encaminhados a um grupo mediúnico, servindo-se dos esclarecimentos de Aniceto, né, no livro Os Mensageiros, anteriormente citado. Em maioria, são irmãos abatidos e amargurados que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Com efeito, os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica. As senhoras em pranto eram numerosas. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando regiões feridas. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. Muitos, disse-nos o mentor, né, o Aniceto, não concordam ainda com as realidades da morte corporal. E toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia de enfermidade. Às vezes, no fundo, são boas almas, dedicadas aos parentes do sangue e aproveitáveis na esfera restrita do entendimento a que se recolhem. No entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. Porque o que manda é a mente. Então, se a pessoa, na mente, ela acredita que ela continua doente,
ela vai se sentir doente. Se ela acredita que continua sem uma perna, ela vai ficar no plano espiritual sem uma perna, ou cego, ou seja, do jeito que for. Por quê? Porque é a mente que comanda. O perispírito, quando a pessoa desencarna, o perispírito sai perfeito. As imperfeições são do corpo físico. Mas, se a mente acredita que ele continua doente, é assim que ele vai se apresentar no plano espiritual, porque o comando é da mente. Nem todos os espíritos sofredores presentes ao agrupamento mediúnico vão se comunicar. É óbvio, né? Nós já falamos, é um que vai representar todos. Os selecionados para a manifestação mediúnica revelam a dor que trazem no íntimo, segundo as próprias características individuais. Rancor, violência, agressividade, mágoa, medo, tristeza, angústia, arrependimento, apego, etc. Todos eles são, na verdade, profundamente infelizes e inseguros. Porque por mais bravata que falem, por mais que se colocam ali revoltados, no fundo, são espíritos extremamente sofredores. São irmãos equivocados que merecem o nosso carinho, a nossa atenção. Precisam de ser auxiliados e precisam da energia de amor que nós emanamos. Nós já falamos sobre isso. 90% da comunicação é não verbal. Então eles vão sentir primeiro o amor do que qualquer outra coisa que nós possamos falar ou que nós possamos irradiar para eles. Então a gente tem que emanar, tem que tratar esses irmãos, por mais errados, por mais equivocados que sejam, como se fossem nossos filhos, como se fossem nossos irmãos que cometeram erros, mas que precisam de ajuda, e nós estamos ali com amor e carinho para ajudá-los. É isso que ele está colocando. Todos eles são, na verdade, profundamente infelizes e inseguros, a despeito de gritaria, ironia, zombaria, revolta, ameaças, etc., que muitos proferem. Mesmo assim, pede Emmanuel, e aqui é a colocação do Emmanuel no livro Seara dos Médiuns, ajuda-os com respeito e carinho, como quem socorre amigos extraviados. É com todo amor, com todo carinho. E agora nós vamos para a última parte, que é a assistência espiritual à equipe mediúnica do plano físico. É a assistência dos espíritos trabalhadores, né, dos espíritos da espiritualidade maior, a assistência que eles dão a nós encarnados ali no grupo mediúnico. Os trabalhadores do plano espiritual que atuam na reunião mediúnica também não descuram do amparo aos membros da equipe encarnada, como esclarece Manuel Filomeno de Miranda, também no Reformador, né, uma psicografia do Divaldo Franco. Encarregam-se, né, os espíritos trabalhadores, espiritualidade maior trabalhadora ali no grupo, encarregam-se de orientar aqueles que se comunicarão, auxiliando-os no entendimento do mecanismo mediúnico para evitar choques e danos à aparelhagem delicada da mediunidade, tanto no que diz respeito às comunicações psicofônicas atormentadas, quanto às psicográficas de conforto moral e de orientação. Então, eles trabalham para orientar, para que essa sintonia que acontece entre o espírito comunicante e o médium ostensivo que vai comunicar, vai dar passividade. E essas energias desse espírito comunicante com os trabalhadores que estão dando a sustentação, que isso não afete o psiquismo, não afete as energias físicas, não afete a matéria, não afete o trabalhador. Então eles estão ali energizando, eles estão ali trabalhando, eles estão cuidando para que o trabalhador possa desempenhar o trabalho, o trabalhador encarnado, sem que sofra nenhum tipo de consequência, sem que ele tenha o seu psiquismo, principalmente o médium ostensivo, que já é tão delicado, afetado pelos miasmas, pelas ideias, né, pelo sentimento de revolta, às vezes, né, do espírito que vai se manifestar. Cuidam, né, os espíritos ali, cuidam de vigiar os comunicantes, poupando os componentes da reunião de agressões e de distúrbios defluentes da agitação dos enfermos mentais e morais, bem como das distonias emocionais dos perversos, que também são conduzidos ao atendimento. Então, aqueles perversos, né, que têm aquelas energias deletérias, eles cuidam ali para que terminou a
a psicofonia ou a psicografia, o médium não sofra nada, não fica com nenhum resquício do que aquele espírito tinha com ele. Encarregam-se de orientar o critério das comunicações, estabelecendo de maneira prudente a sua ordem para evitar tumulto, né? Quem é que vai falar primeiro e qual é a ordem do trabalho. Assim, para evitar tumulto durante o ministério de atendimento, assim como impedindo que o tempo seja malbaratado por inconsequência do padecente desencarnado, não permitindo que se perca tempo, que se coloque dentro daquela 1 hora o maior número de atendimentos, o maior número de ajuda possível aos irmãos, quer dizer, otimizando o tempo, examinando, nunca improvisam. Existem organização e método, trabalhadores de todos os matizes, arquitetos, engenheiros, desenhistas, trabalhadores de hospitais, médicos, enfermeiros, de todos os tipos. Não existe improvisação do plano espiritual em relação a nenhum trabalho. Então não improvisam, porquanto todos os detalhes do labor, né, do trabalho, são devidamente examinados antes. E quando algo ocorre que não estava previsto, existem alternativas providenciais que impedem o desequilíbrio no grupo. Então, se por algum motivo acontece alguma coisa que não estava previsto, os trabalhadores espirituais ali têm plano B, plano C, tem todos os tipos de conhecimento e de energia para que o grupo não seja atingido, o grupo dos encarnados, que o desenvolvimento do trabalho não seja atingido de maneira nenhuma. O trabalho, ele caminha sempre para o maior auxílio aos desencarnados que foram tratados, trabalhados durante a semana para receberem o auxílio naquele dia de trabalho. Assim nós encerramos esse capítulo e no próximo tema 2 nós vamos ver equipamentos e aparelhos utilizados pelos espíritos na reunião mediúnica. Então, como nós já falamos, eles trabalham com muitos aparelhos. Até lá!